Tentes. O requerimento 086 de 1995 foi aprovado com 3 votos sim e 11 ausências. Passa a presidência para o deputado Geraldo Magela. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 6 da ordem do dia. Discussão e votação da moção número 048 de 95. Reivindica providências do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para adoção de medidas visando assegurar a renovação do convênio de cooperação número 011394, firmado entre o governo do Distrito Federal, Prove e Golden Cross, garantindo os benefícios assistenciais de atendimento médico odontológico através da unidade móvel à população carente de Planaltina e de todas as demais administrativas do Distrito Federal que atenda aos pré-requisitos exigidos. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão. Com a palavra, deputada Maninha. Senhor presidente, senhores deputados, na última sessão, nós havíamos solicitado que essa moção não entrasse em votação em função de um acordo feito com o deputado Daniel Marques de modificação do texto. Da forma como a moção está sendo apresentada, nós temos aqui uma relação estabelecida entre verba pública e setor privado na manutenção de um convênio cuja manutenção é feita com dinheiro público, mas utilizando uma estrutura privada. E na conversa com o deputado Daniel Marques, nós havíamos proposto que se manteria a moção, mas com uma modificação de redação que desse um sentido claro à moção. Na verdade, o convênio seria mantido, desde que o governo não estivesse fazendo repasse de verbas públicas para o setor privado. O deputado Daniel Marques já fez essa modificação e deverá apresentar, no que, então, haverá concordância com a votação da moção. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Nós concordamos com a posição da deputada Maninha, mas queremos lembrar o seguinte: isso aqui não tem, esse convênio não tem custos para o governo. E até atende a um pedido do governador que as empresas, né, também participassem na ajuda à assistência às famílias carentes. Isso aqui é um convênio que visa o atendimento médico-odontológico famílias carentes. E a Golden Cross coloca os médicos, coloca os profissionais de saúde à disposição, como também um trailer à disposição do GDF. O GDF entra unicamente com o motorista para o deslocamento desses trailers para as cidades satélites. Mas eu atendo a solicitação da deputada Maninha e nós acrescentamos aqui na moção que pede a renovação do convênio até que o Distrito Federal tenha como manter esse atendimento médico-hospitalar com meios próprios. Senhor deputado, esclareça a Vossa Excelência que, se a intenção de alterar a moção, Vossa Excelência deve pedir a retirada desta moção e apresentar outra com outro texto. Correto. Nós estamos pedindo a retirada e já colocamos outra com essa correção. A presidência acata, então, a retirada da moção, só solicita a Vossa Excelência que oficialize ao nosso protocolo para que ela seja retirada. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item 7 da ordem do dia. Discussão e votação da moção número 056 de 95. Sugere ao excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Fernando Henrique Cardoso, proposta de emenda constitucional. Autor, deputado Xavier. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a emenda. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Deputado Cafu, abstenção. Deputado César Lacerda. Sim. Posso votar. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques.
Deputado Daniel Marques, abstenção. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, abstenção. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha, abstenção. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéas Paz. Deputado Miquéas Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, abstenção. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, abstenção. Seis sim, 6 abstenção e 11 ausências. Sete. Não. Ratifico o resultado. A moção foi aprovada recebendo 7 votos favoráveis, nenhum contrário, 6 abstenções, havendo 11 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 8. Item número 8, discussão e votação da moção número 057 de 1995. Sugere prioridade para a construção do Hospital Geral da Região Administrativa de Samambaia. Autor, deputada Maria José. Com a palavra, deputada Maninha, em discussão. Senhor presidente, apenas uma correção. Essa moção é da minha autoria e da autoria do deputado Adão Xavier. E eu gostaria que constasse o nome do deputado Adão Xavier. Senhora deputada, infelizmente, nós ainda temos no regimento interno um item que estamos propondo seja alterado, que é considerado autor apenas o primeiro signatário das proposições. Então, nós fazemos o registro e será devidamente registrado que também o deputado Adão Xavier tenha coautoria da proposta. A partir da reformulação do regimento, constarão todos os autores. Com a palavra, deputado Adão Xavier, em discussão. Eu gostaria de dizer à deputada Maninha, não precisa constar meu nome desse projeto. O importante é que isso venha se concretizar, pois, na verdade, Samambaia é uma cidade com aproximadamente quase 300 mil habitantes, não tem um hospital regional. É uma carência muito grande da construção deste hospital em Samambaia. Por isso, eu gostaria, inclusive, de pedir aos nobres deputados que nos ajudassem e que a companheira Maninha, que também representa a área de saúde, que ela não medisse esforços para que nós pudéssemos, junto ao governo, implantar o mais rápido possível esse hospital em Samambaia. Muito obrigado.
Mas você está bonito, viu, Cláudio? Feito o registro, inclusive consta no requerimento o deputado Xavier. Em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando a moção. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim, deputado Cafu. Deputado César Lacerda. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputada Maninha. Eu dei prazo. Deputada Maninha, sim. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquéas Paz. Deputado Miquéas Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela. Sim. Deputado Geraldo Magela, sim. Eu tenho que falar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A moção 4, 5, 6, 7, 8, 9. 057 foi aprovada, recebendo 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Solicito ao senhor secretário faça a leitura do item 9 da ordem do dia. Item 9, discussão e votação das moções 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088 e 089 de 1995. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que votarem pelo sim estarão aprovando as moções referidas. Os que votarem pelo não estarão rejeitando. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado Cafu, sim. Deputado César Lacerda, sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Cláudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, sim. Deputado José Edmar. Deputado José Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputado Lúcia Carvalho, sim.
Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha. Deputado Maninha, sim. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Sim. Deputado Rodrigo Hollenberg, sim. Deputado Xavier. Deputado Xavier. Sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, sim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. As moções foram aprovadas, recebendo 15 votos favoráveis, nenhum contrário, nenhuma abstenção, havendo 9 deputados ausentes. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Edmar Pirineus. Convido o deputado Cláudio Monteiro para secretariar a mesa. Convido o deputado Filipério para secretariar a mesa. Vamos então. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que se leia. Tudo bem. Projeto de lei do deputado Xavier. Altera o gabarito dos lotes residenciais, unifamiliares e comerciais da região administrativa de Santa Maria e da outras providências. Projeto de lei do deputado Xavier. Altera gabarito dos lotes residenciais e comerciais da região administrativa de Samambaia e da outras providências. Projeto de lei, deputado Xavier. Altera o gabarito dos lotes residenciais, unifamiliares e comerciais da região administrativa do Recanto das Emas e da outras providências. Moção, deputado Xavier. Sugere construção de passarela na Avenida Hélio Prates, em Taguatinga. Projeto de lei, deputado Daniel Marques. Dispõe sobre prestação de serviços pela Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e Departamento de Estradas e Rodagem às administrações regionais do Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei, deputado Renato Rainha. Autoriza o fechamento com grades e a construção de cobertura das áreas verdes frontais e laterais dos setores P-Sul e P-Norte da Ceilândia, região administrativa 9ª. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para implantação de meios-fios e serviços de captação de águas pluviais no setor P-Sul da Ceilândia. Moção, deputado Daniel Marques.
reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a complementação das obras de captação de águas pluviais, pavimentação asfálticas e instalação de meios-fios nas quadras 412 e 414 de Samambaia. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para implantação de galerias de águas pluviais e pavimentação asfálticas nas quadras QN 07 e QN 09 do Riacho Fundo. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências do governador do Distrito Federal no sentido de garantir a distribuição de água através de carro-pipa às famílias carentes dos assentamentos e parcelamentos da região administrativa de Planaltina. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a recuperação da estrada vicinal DF 441, que liga a colônia agrícola Lamarão à DF 285, região administrativa do Paranoá. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para a conclusão do sistema de água e implantação do sistema de esgotamento sanitário do Vale do Amanhecer, em Planaltina. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para transformar o atual posto da Receita em divisão da Receita da Secretaria da Fazenda e Planejamento em Planaltina. Moção, deputado Daniel Marques. Reivindica providências junto ao excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para tratamento dos esgotos sanitários da cidade satélite do Paranoá. Projeto de lei, deputado Rodrigo Hollenberg. Dispõe sobre a manutenção de linhas de ônibus no período noturno e dá outras providências. Projeto de lei, deputado Edmar Pirineus. Destina o uso de prédio público em Braslândia e dá outras providências. Passamos ao grande expediente. Conceda a palavra ao deputado João de Deus. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Conceda a palavra à deputada Maninha. Conceda a palavra ao deputado Rodrigo Hollenberg. Concedo a palavra ao deputado Miqueias Paz. Concedo a palavra ao deputado Renato Rainha. Concedo a palavra ao deputado Zé Edmar. Não havendo orador querendo usar a palavra, está encerrada a presente sessão. Está aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Damos início. Pede para fazer chamada nominal aí. Pede para fazer chamada nominal. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, deputado Daniel Marques. Solicito que seja feita a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Solicito ao senhor deputado Daniel Marques que secretarie a sessão e faça a chamada nominal dos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Deputado Benício Tavares, ausente.
Deputado Cafu. Deputado Cafu, ausente. Deputado César Lacerda. Presente. Deputado César Lacerda, presente. Deputado Cláudio Monteiro. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques, presente. Deputado Edmar Pirineus. Deputado Edmar Pirineus, ausente. Deputado Filipelli. Deputado Filipelli, presente. Deputado João de Deus. Deputado João de Deus, ausente. Deputado Jorge Cauí. Deputado Jorge Cauí, presente. Deputado Zé Edmar. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Deputada Lúcia Carvalho, ausente. Deputado Luiz Estevão. Deputado Luiz Estevão, presente. Deputada Maninha. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda, presente. Deputado Miqueias Paz. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires, ausente. Deputado Peniel Pacheco. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha. Deputado Renato Rainha, ausente. Deputado Rodrigo Hollenberg. Deputado Rodrigo Hollenberg, ausente. Deputado Xavier. Hoje vai ter quórum, não é? Deputado Xavier, ausente. Deputado Zé Ramalho. Deputado Zé Ramalho, ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Manelzinho. E aí, Carlos? O pessoal tá... Deputado Manelzinho, presente. Deputado Marco Lima.
Deputado Marcos Lima, ausente. Encontram-se 8 deputados presentes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura de expediente sobre a mesa. Projeto de lei do deputado Zé Ramalho. Altera o gabarito dos lotes comerciais, industriais e residenciais da região administrativa de Braslândia e da outras providências. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de regulamentar a Lei 837, de 28 de dezembro de 94, que dispõe sobre a autonomia administrativa e financeira da Polícia Civil do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Renato Rainha. Autoriza o fechamento com grades e a construção de cobertura das áreas verdes frontais e laterais das edificações de habitação coletiva do setor QNL de Taguatinga. Indicação do deputado Renato Rainha. Sugere a criação de linha de ônibus entre o Riacho Fundo e o Taguacenter. Moção do deputado Renato Rainha. Reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal no sentido de viabilizar a aprovação e implementação do projeto Gaivota, uma ação social educativa que visa o atendimento do adolescente em situação de risco na cidade satélite de Planaltina. Moção da deputada Maninha. Reivindica a providência junto ao Executivo Local para a instalação de posto do BRB no INCRA 8, em Braslândia. Requerimento do deputado Renato Rainha. Requer a tramitação em regime de urgência do projeto de lei número 001/95. Requerimento do deputado Geraldo Magela. Requer a realização do dia 13 de março de 95 de uma sessão solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal para comemoração dos 5 anos do Riacho Fundo. Requerimento do deputado Daniel Marques. Requer a retirada de tramitação da moção número 45/95. Moção de autoria do deputado Daniel Marques. Reivindica a providência do excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal para adoção das medidas visando assegurar a renovação do convênio de cooperação número 011/94, firmado entre o governo do Distrito Federal, Prove e a Golden Cross, garantindo os benefícios assistenciais de atendimento médico-odontológico através de unidade móvel à população carente de Planaltina e de todas as demais regiões administrativas do Distrito Federal, que atenda os pré-requisitos exigidos até que o governo do Distrito Federal possa prestar tais serviços por meios próprios. Projeto de lei de autoria do deputado Cláudio Monteiro. Reconhece como entidade de utilidade pública a Associação Geral de Policiais Civis da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, AGEPOL. Damos início ao pequeno expediente. Comunicado de lideranças. Concedo a palavra ao excelentíssimo líder do Bloco Parlamentar Socialista, deputado Cláudio Monteiro. Concedo a palavra ao líder do PL, deputado Renato Rainha. Senhor presidente, senhores deputados, estamos assumindo essa tribuna para 2 comunicações pelo PL. A primeira, para prestar apoio à regularização do pessoal dos trailers, que querem poder desempenhar a sua atividade de fundamental importância para os trabalhadores do Distrito Federal, principalmente naquela área onde essas pessoas são desassistidas de um serviço melhor para poder fazer um lanche, uma refeição
E lá estão esses trabalhadores dos trailers fornecendo, com o seu trabalho, uma alimentação digna. Então, eles merecem também trabalhar com dignidade. Essa casa saberá aprovar uma lei que dará dignidade e regularizará essa situação desses trabalhadores que estão aqui, não pedindo, mas exigindo de todos nós um trabalho para que possam viver dentro da legalidade. Contem com o meu apoio. Senhor presidente, senhores deputados, o Correio Brasiliense de ontem trouxe a segunda parte de uma matéria, de uma entrevista do governador Cristóvão Buarque. Eu fiquei estarrecido ao ler aqui uma parte dessa entrevista. Ele disse sobre a Secretaria de Segurança que, aspas, antevendo esse risco, o risco de algum movimento reivindicatório, que me preocupa diariamente, é que eu resolvi nomear um general para a Secretaria de Segurança. Conceitualmente, eu preferi um civil, e ele sabe disso, mas eu acho que um civil, nessa circunstância, não preencheria 3 condições que eu estabeleci para escolher o secretário. Pasmem quais são as 3 condições que o senhor governador diz que um civil não preenche para ser secretário de Segurança. Competência, honestidade e sintonia com as nossas ideias. Será que entre os desembargadores e juízes do Distrito Federal, entre os delegados de polícia, entre os bacharéis de direito, entre os professores de direito, os procuradores de Estado, os defensores públicos, que são profissionais da área jurídica relacionados com a segurança pública, não existe ninguém competente e honesto para exercer a função de secretário de governo? Eu acho que o governador aí ficou com saudade da ditadura. Esqueceu que a Força Civil é uma força também competente e que existe entre nós, civis, pessoas tão honradas e tão competentes como os militares. Então, o governador do Distrito Federal agiu de forma caluniosa contra a Força Civil, respeito à Força Militar, e exijo que a Força Civil também seja respeitada. Exijo que os profissionais da área civil, que os profissionais da área jurídica sejam respeitados. Quero também fazer mais um comentário sobre outra afirmação do governador. Ele diz, e eu louvo a atitude dele, quando ele fala que nós devemos se preocupar com a área social. Todos nós devemos nos preocupar com a área social, com os mais carentes. Mas ele ataca os sindicalistas, dizendo que os sindicalistas têm se preocupado exclusivamente com a questão corporativa, com a questão de ganho salarial. Não é verdade. Eu fui presidente do sindicato, estou concluindo, senhor presidente. Eu fui presidente do sindicato dos delegados de polícia com muita honra durante 4 anos. Convivi com todos, quase todos os sindicalistas do Distrito Federal. E tenho certeza que os sindicalistas do Distrito Federal têm uma responsabilidade e uma preocupação social muito grande. Isso é demonstrado em todas as atitudes dos movimentos sindicais aqui no DF e em todo o Brasil. E não pode o senhor governador culpar os sindicatos por lutar legitimamente por buscar melhores condições sociais e de trabalho para os seus filiados. Eu estou concluindo. Então, por isso, eu quero dessa tribuna repudiar as atitudes do senhor governador e expressar o meu apoio ao pessoal dos trailers que terão a sua situação regularizada. Muito obrigado. Passo a presidência ao excelentíssimo senhor deputado Manuel Andrade. Com a palavra ainda, no pequeno expediente, comunicado de liderança, deputado Rodrigo Lemberg, como vice-líder, representando o deputado Cláudio Monteiro. Senhor presidente, senhores deputados, viemos aqui registrar com muita satisfação que no sábado passado, os trabalhadores rurais do núcleo rural de Contagem Sobradinho estavam em festa com o início da sua colheita. Por que uma simples colheita é motivo de festa e comemoração? Perguntam-se os senhores deputados. É porque, há bem pouco tempo, esses trabalhadores sem terra não tinham local para morar e nem trabalhar. Após se instalarem numa área, foram expulsos por ela
com bastante violência pelo governo passado, pela polícia militar e pelo governo passado. E, após a desapropriação de uma área pelo INCRA, foram assentados na região de Contagem. E lá estão e estiveram participando da colheita, da festa de comemoração à primeira colheita, representando o senhor governador, o secretário de Agricultura e o secretário de Entorno. É um grande avanço que os trabalhadores sem terra já possam estar trabalhando, contribuindo para o aumento da produção agrícola no Distrito Federal, para que tenham menos pessoas desempregadas nas ruas do Distrito Federal e que a população das cidades possam ter um alimento mais barato. Apresentamos ontem também um projeto de lei que dispõe sobre a manutenção de linhas de ônibus no período noturno. Esse é um problema e uma reivindicação de todos aqueles trabalhadores que trabalham no período noturno, notadamente daqueles trabalhadores que moram em cidades satélites. Porque nós não podemos conceber que qualquer pessoa que saia do seu local de trabalho após meia-noite não tenha como se dirigir para casa, ficando ao relento nas paradas de ônibus, esperando que só a partir das 6 horas da manhã, ou próximo disso, que os ônibus voltem a funcionar. Isso é um apartheid social, impedindo o direito constitucional das pessoas de ir e vir. E é por isso que nós apresentamos esse projeto e temos certeza absoluta que a Câmara Legislativa terá sensibilidade para aprová-lo pela unanimidade dos seus pares. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, com a palavra o deputado Odilon Aires, pela liderança do PMDB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores e senhoras da imprensa, senhores dos trailers, do sindicato dos trailers, venho, senhor presidente, a esta tribuna comunicar a Vossa Excelência que só sairei daqui, deste plenário, hoje, quando da votação da moção do deputado Daniel Marques, que cobra do senhor governador providência no sentido de buscar a regularização dos trailers e quiosques instalados no Distrito Federal. Moção número 90/95. Esta moção, senhor presidente, é uma demonstração de que o nobre deputado Daniel Marques, como administrador regional, como eu, naquela cidade do Cruzeiro, e ele na cidade de Planaltina, teve a responsabilidade de respeitar os trailers, de respeitar os quiosques e não dar um tratamento que está sendo dado hoje pelos administradores das cidades satélites do Distrito Federal. São administradores que não têm compromisso com a sociedade, são administradores de páginas de jornais. Por isso, estou denunciando, processando aqueles administradores que estão querendo aparecer no Diário Oficial. Até um secretáriozinho de governo, Cristóvão, disse que se eu, Odilon Aires, quisesse aparecer no Diário Oficial, pudesse mandar fotografia. Eu dispenso, até porque aqui nós temos Diário Oficial nesta casa. Diário Oficial com muito mais responsabilidade e credibilidade para essa nação, para essa cidade. Não preciso de publicidade barata, vergonhosa. Eu defendo a legalidade e a moralidade da coisa pública. Por isso, entrei na Procuradoria-Geral da República e entrei junto ao Tribunal de Contas da União. Agora a situação é pior com relação aos trailers e às práticas dos administradores regionais. Eu vejo por aí administrador querendo proibir a venda de Skol, Antártica, Brahma, nos trailerzinhos do trabalhador que sai para tomar a sua biritazinha, como chama o ditado popular. Agora, esses administradores esquecem, esses administradores estão esquecendo que eles tomam também essas bebidas, só dentro de avião. Rio Brasília, Rio Fortaleza, Rio Minas Gerais, Brasília Rio, por aí eles tomam uísque, tomam Campari, tomam cerveja, mas esquece que a cidade que ele mora
tem o trabalhador sofrido que precisa ganhar o seu pão de cada dia. Só um momento, senhor presidente, para concluir. Não se esqueça, senhor presidente, que nós temos hoje uma cidade, segundo eles, vou dizer logo a herança do passado, para que eles não repitam isso mais, 120 mil desempregados aqui no Distrito Federal. E o que eles estão fazendo agora não é deixar desempregado, não. Estão querendo matar essa população sofrida. Matar de sofrimento, matar de perseguição, de ódio, de tudo isso que nós estamos vendo na cidade satélite. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, pelo PSDB, o deputado Marcos Arruda. Senhor presidente, deputadas, deputados distritais, em nome do Bloco Independente, representado aqui na Câmara Legislativa pelos deputados Adão Xavier, João de Deus, José Edmar, José Ramalho e no meu próprio Marcos Arruda, quero manifestar o meu irrestrito apoio aos trabalhadores que vieram aqui lutar pela sua regularização, no caso dos trailers e no caso dos quiosques. Ficarei aqui também, até o último minuto dessa sessão, para prestar minha solidariedade a este valoroso companheiro Daniel Marques, autor desta moção de apoio aos trabalhadores aqui presentes. Senhor presidente, senhoras deputadas distritais, deputados distritais, eu não posso deixar, nesse momento, em que Brasília é perturbada pelos últimos acontecimentos na área de segurança, em elogiar a atitude corajosa do governo Cristóvão, em alocar cerca de 70% do orçamento nas áreas de educação, saúde e segurança. Essa atitude do governo merece todo o respeito dos deputados aqui presentes. Agora, da mesma forma que venho aqui apoiar esta medida do senhor governador, não posso deixar de protestar quando o senhor governador diz que vai aumentar a tarifa de água. E aqui eu tenho declaração de uma nota do GDF à população em que diz: vamos recuar neste aumento, porque a decisão representou também o compromisso do governo do Distrito Federal em contribuir com o processo de estabilização da economia brasileira. Eu não acredito que um governo do PT na capital da República queira desestabilizar o plano que tem o apoio da maioria dos brasileiros. E como líder do Bloco Independente, como brasileiro, quero protestar contra essa afirmação de que há necessidade de aumentar a tarifa de água. Há necessidade, sim, de sanear a CAESB. E nisso aí nós estamos prontos. A Câmara Legislativa, acredito, a maioria aqui dos deputados, em achar soluções. E a nossa recomendação, ontem já falei em Águas Claras, ao senhor secretário Hélio Doyle. Mais um minuto, senhor presidente. Que antes de decidir aumentar tarifa d'água, deve ser procuradas soluções alternativas para o saneamento daquela empresa que todos nós respeitamos como uma empresa eficiente do Distrito Federal. Senhor presidente, eram essas as minhas colocações. Muito obrigado. Ainda em comunicado de líderes, pela liderança do PRN, deputado César Lacerda. Senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, imprensa, prezados amigos trailistas,
venho hoje, não em nome de partido, mas em nome da decência, da honestidade, elogiar o trabalho, principalmente dos meus trelistas do Gama, a quem eu, como administrador da cidade, fiz nascer, fiz crescer e distribuí 97 trailers pela cidade. Senhor presidente, quanto mais nascia um trailer na cidade do Gama, de Santa Maria e Recanto das Emas, aonde eu fui administrador, menos crime havia. Não havia nos jornais que a gente pega e é só crimes e crimes, porque o treilista, além de ser um trabalhador que gera no mínimo 3 empregos, ele é um defensor da ordem pública, porque ele limpa a cidade perto do seu trailer, e ele estando ali trabalhando, ele coloca a luz, e o trabalhador que chega de ônibus passa por lugar habitado, aonde o treilista está ali com a sua família, defendendo o seu pão. Eu discordo plenamente do deputado Hollenberg e digo o nome dele para que ele possa também ter direito à resposta. Esse governo de hoje, senhor presidente, ele quer fazer um governo não em cima de programas, ele faz um governo em cima do desprograma das atitudes negativas do governo passado. Eu falei agora mesmo para o deputado Hollenberg, jovem cheio de idealismo. Olha, aqui está a vítima do governo Hollenberg. Está aqui, deputado Hollenberg. Esqueça de defender todo dia, como vem defendendo os sem terra. Os sem terra estão aqui. Esses são os verdadeiros trabalhadores, esquecidos. São os homens, as mulheres e as crianças que trabalham. É isto, eu sou contra aqueles que, quando eu larguei a administração, eu vi aqui no plano piloto, tirando trelistas, enquanto no Gama nós tínhamos aquela grande satisfação, e vejo com alegria os meus amigos do Gama desfraldando a bandeira junto com o presidente do sindicato. É desse jeito, é junto, que nós temos que fazer uma lei própria para os trelistas, os donos de quiosque, que eles não paguem nem a área de ocupação. Por que os ricos do plano piloto não pagam a taxa de ocupação e os nossos pequenos e humildes trelistas têm que pagar? E com isso falei com o deputado Luiz Estevão, que é um intransigente defensor também dos trelistas, foi deputado. Nós temos que unir as forças e levar condições a eles, que eles não têm que pagar, porque quando eles ganham livre por mês 500 a 600 reais, eles já estão satisfeitos. E como nós vamos cobrar a taxa de ocupação de um povo que tira da boca dos seus filhos? Não é por aí. Nós temos que deixar vender a bebida gelada, seja ela que for. Nós temos que dar condições, porque, olha, eu tenho comigo, e vou falar nesse plenário, quando no Gama os trailers foram incentivados, diminuíram os crimes no Gama, diminuíram os acidentes na BR-040, que liga o plano piloto ao Gama. Por quê? Porque eles não bebiam mais aqui, eles deixavam para ir para os trailers, bater seus papos, contar suas histórias, bater suas anedotas, e depois dali a pé ia para sua casa. E com isso diminuiu o crime, senhor presidente. E é dessa forma, é com caracterização, é com amor que nós temos que ver que hoje esse povo que está aqui reunido, pedindo a sua regularização, vocês não teriam que estar aqui. É uma obrigação, como diz Luiz Estevão, é uma obrigação nossa de trabalhar por vocês. Tenho certeza que a bancada da situação, que a bancada dos independentes, que agora mesmo falou, eles irão também coordenar junto com a bancada de oposição, porque essa luta é nossa, essa luta é da oposição, e nós vamos chegar juntos, senhores trelistas. Vocês têm um sindicato hoje, o Sintes, atuante, um sindicato bonito, um sindicato que trabalha pelo desenvolvimento dos trelistas. E é dessa forma, amigos, é dessa forma, dessa união,
que será apresentado aqui o projeto de lei, sobre nossa tutela, sobre nosso apoio. E é unidos, é com amor, é que nós chegamos lá. E viva os trelistas, viva o povo do Gama, viva Brasília. Obrigado. Ainda em comunicado de lideranças, pela liderança do PP, deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, meus caros amigos, três listas, donos de quiosques, trabalhadores que querem direito, querem acesso ao direito do trabalho. Quem fala aqui para vocês hoje é o líder de um partido, o líder do Partido Progressista, que é um partido que defende o direito das pessoas trabalharem, de sustentarem suas famílias com o suor do seu rosto, com a dignidade. Porque muito se fala em violência em Brasília hoje. Uma das formas de acabar com a violência na nossa cidade é assegurar o sagrado direito ao trabalho de todos aqueles que querem exercer a sua profissão. É o caso de vocês. E eu falo com autoridade, porque comecei minha vida como comerciante. Há 27 anos, até 31 de dezembro do ano passado, que eu ganhava o meu dinheiro, o meu pão de cada dia, trabalhando como vocês, comprando produtos e vendendo produtos. E não fui a vida inteira um grande empresário, não. Comecei muito pequeno, comecei muito humilde. Quem me conheceu naquela época lembra de mim, dirigindo uma Kombi, estacionando nos postos de gasolina, visitando empresas, como a empresa do meu amigo César Lacerda, que me prestigiava, comprando um pouco dos produtos que eu tinha para vender. Eu era um trailer ambulante. Era esse o meu trabalho. E é por isso que eu compreendo o problema de vocês. E é por isso que eu venho aqui apoiar com toda a minha força a moção do nosso companheiro Daniel Marques. Porque vocês têm todo o direito de ganhar o dinheiro de vocês com dignidade. Vocês estão servindo a sociedade, servindo alimento, servindo bebida, tá certo? Que é um direito que as pessoas têm de consumir. Por que elas só vão tomar bebida nos postos de gasolina? Por que vocês não têm o direito de vender isso? Não, o erro não está em quem vende. Por que pode fazer propaganda de bebida na televisão, no rádio, no jornal, e é negado a vocês o direito de vender essa mercadoria? Por quê? Para segurar o monopólio dos postos de gasolina e das outras empresas que não querem a concorrência saudável de vocês? De jeito nenhum. Nós não vamos deixar isso acontecer, porque aqui nesta casa nós estaremos sempre do lado de vocês, do lado do trabalho e do lado da dignidade. E eu quero comentar uma coisa aqui. Hoje no jornal está dito, na primeira página, que o governador quer aumentar as contas de água a partir do mês de abril. E na página 2, o presidente da CAESB diz que não conseguiu aumentar as contas de água em fevereiro porque o deputado Luiz Estevão não deixou. Mas não foi só o deputado Luiz Estevão, foi o deputado Luiz Estevão e os companheiros do deputado Luiz Estevão aqui desta casa. E eu quero dar um aviso ao governador e ao presidente da CAESB. Nós não morremos, não. Nós continuamos aqui graças ao voto de vocês e vai ser muito difícil ele conseguir aumentar essa água. Porque se naquela época nós já dispunhamos de dados que mostravam que aqueles números da CAESB eram manipulados, eram mentirosos, que não tinha razão para colocar esse aumento nas costas da população brasiliense, hoje nós temos muito mais elementos que vão surpreender a cidade e vão mostrar a verdade que existe atrás dessa vergonha do aumento da água. Os deputados do Partido Progressista e dos partidos que defendem a comunidade, esses deputados não estão mortos, não. Estão aqui vivos e continuarão defendendo a comunidade contra esse aumento abusivo da água. E eu tenho outra informação para vocês. Até o fim desta semana, eu vou apresentar um projeto aqui e a comprovação de que outras tarifas públicas de Brasília estão sendo cobradas acima do preço permitido em lei. Não é só a água que não vai aumentar, não. Além disso, outras tarifas públicas que sacrificam o bolso de todos vocês
vão ter que baixar porque estão sendo cobradas de maneira irregular. Porque esse é o trabalho da nossa bancada. Esse é o trabalho do PL, do PMDB, do PRN, do PP, do Bloco Independente. É o trabalho de defender a comunidade, impedir o aumento das contas de água, baixar o preço das outras tarifas públicas e, sobretudo, defender o direito de vocês, dessa gente bonita que faz do trabalho o caminho da dignidade. Ainda em comunicado de liderança, com a palavra o deputado Antônio José Cafu, pela liderança do PT. Na ausência do deputado, convido a deputada Lúcia Carvalho para se pronunciar pela liderança do governo. Companheiros deputados, imprensa, servidores da casa, companheiros trabalhadores, quero fazer uma saudação especial a vocês aqui presentes e dizer o seguinte: nós estamos no governo, numa vitória histórica, há 2 meses. E nós, neste momento, quero dizer a vocês, queremos resolver todas as mazelas que nós herdamos dos governos anteriores. Uma delas é a não regulamentação dos companheiros que querem trabalhar honestamente e que querem servir a população. Então, se os governos anteriores, do qual, inclusive, o deputado que me antecedeu representava e não resolveu a questão, esse vai resolver, com certeza. Quero dizer a vocês que eu estou aqui para intermediar essa discussão com o governo. Eu, moradora do Guará, sou defensora de que nós tenhamos, sim, as pessoas que fazem a venda, que fazem pequenos empreendimentos, porque isso significa descentralização, fim de monopólios, do qual deputados aqui representam. Gostaria de dizer que nós defendemos, sim, a descentralização da renda, que nós defendemos os pequenos comerciantes, e é por isso que eu vou fazer uma aliança com vocês aqui. Os sindicatos, todos, têm espaço na discussão. Todos os representantes da sociedade organizada têm, a sua vez, sua voz no governo, e também aqueles que estão ainda desfavorecidos, porque o nosso governo vai se guiar pela maioria. Então, eu quero que tire uma comissão, que os representantes do sindicato me procurem, que eu vou intermediar essa discussão com o governo, se ela não existiu até agora. Com relação ao reajuste da água, é importante que a gente explique aqui uma mentira que está sendo espalhada. A CAESB é deficitária. Ela tem a menor taxa do país. Quem consome até 10 mil litros paga R$ 3,00 por mês. A maioria da população do Distrito Federal não teria realinhamento. Com certeza, a maioria dos senhores que estão aqui não teria. Sabe quem teria? Os donos de piscina. Esses teriam 50%, 60% no reajuste. O que nós achamos correto. Quem gasta mais deve pagar mais. Aí vieram deputados aqui contra isso. Então, eu quero dizer que quem está aqui dizendo que não tem que ter realinhamento de acordo com a proposta do Cristóvão, está fazendo uma defesa em causa própria. É aquele que gasta muito com piscina, é aquele que tem empreendimentos que gasta muita água, que, portanto, ganha muito dinheiro, que, portanto, tem que pagar mais. Agora, nós que consumimos 10 mil, 20 mil, 30 mil litros, não teríamos o reajuste. O que faltou, talvez, foi explicar amplamente para a população qual seria o tipo de realinhamento e quem pagaria esse reajuste. Não seria o conjunto da população. E não foi por ação de deputado de oposição que o senhor governador suspendeu o reajuste. Foi por falta de entendimento, inclusive com a área federal. O senhor Milton Dallari se propôs a discutir... Senhor presidente, já estou concluindo. O senhor Milton Dallari, da área federal, se propôs, junto à CAESB, a quitar dívidas da área federal, porque muitos órgãos públicos da área federal estão em dívida com a CAESB, significando, portanto, uma forma da CAESB poder se sustentar neste mês, mas que o assunto voltaria a ser rediscutido. E quero aqui ter um compromisso com todos os companheiros, os servidores desta casa que estão me ouvindo pelos alto-falantes, pelos companheiros trabalhadores que vieram aqui fazer uma justa reivindicação de legalização dos seus comércios, de que este governo não vai penalizar a maioria sofrida da população, mas vai fazer justiça social. Aqueles que sempre mamaram nas tetas do governo vão começar a pagar um pouquinho mais por tudo aquilo que eles já tiraram de todos nós.
E é assim que eu quero dizer a vocês. Aqueles que precisam vão ter o apoio de todo o governo. É por isso que vocês terão. Um abraço e aqueles que quiserem conversar comigo, é só formar a comissão que a gente vai fazer a intermediação. Ainda em comunicado de lideranças, o último inscrito, deputado Antônio Carrefour, pela liderança do PT. O deputado tem 4 minutos. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, senhores, senhoras presentes nesta casa. Eu vou utilizar esse tempo para trazer uma nota de esclarecimento em função de declarações feitas pelo líder do PP nessa casa. Eu estou com uma nota da Associação dos Pequenos Produtores Agropecuários da Quebrada dos Neres. E a nota é a seguinte: vem a público para, a bem da verdade, esclarecer o senhor deputado Luiz Estevão, líder do Partido Progressista na Câmara Distrital do Distrito Federal, a respeito de seu associado e membro da diretoria, Francisco Marcílio da Costa Matos, cuja atuação foi alvo de comentário daquele parlamentar em pronunciamento naquela casa no dia 24/2/95. Número 1. O produtor em causa não é professor da Universidade de Brasília, como afirmou o deputado Luiz Estevão, inclusive a imprensa. Nunca foi. Número 2. Francisco Marcílio da Costa Matos é somente produtor, vivendo da renda que ofere em sua atividade rural. Número 3. O produtor em causa foi servidor público até 1990, quando a empresa em que atuava foi extinta pelo presidente Fernando Collor de Mello, do Ministério das Minas e Energia. Número 4. O produtor em causa é dono de uma gleba de terra de cerca de 50 hectares, cuja destinação é estritamente para a produção. Não é especulador de terras. Número 5. O produtor em causa é dono de 33 matrizes leiteiras, delas tirando aproximadamente 200 litros por dia, os quais vende diretamente ao consumidor, na forma de leite integral pasteurizado, de porta em porta, tendo para tanto obtido a autorização do GDF, processo número 030008663/93, ainda no governo Joaquim Roriz, no âmbito do programa Estâncias Leiteiras. Eu trago à baila essa informação, porque o líder do PP naquela data utilizou dessa afirmação, dizendo que, como governador, aquele senhor era professor da Universidade de Brasília e, como tal, ele faria parte de um grupo de professores, utilizando a ideia de que esses professores, dono do conhecimento e dono da sua razão em termos de dominar conhecimento, teria utilizado esses conhecimentos para locupletar no sentido da aquisição de lotes, então, num condomínio, numa área privada, que mais tarde, desapropriada, é parte da APA do São Bartolomeu. Eu queria trazer a verdade, a nota está aqui, e queria dizer que naquele dia a gente disse que o deputado, então, utilizava de mecanismos necessariamente apenas para fazer jogo de cena. E hoje eu trago a verdade aqui. Esse não é o procedimento que deve pautar o comportamento e a postura de um líder de um partido que se diz Partido Progressista. Muito obrigado. Senhor presidente, eu solicito o direito de resposta, por favor. O nobre deputado, tendo sido citado e as citações carecendo de resposta, concedo ao deputado 2 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, é muito difícil explicar o inexplicável. Há quase 2 semanas, desde que eu vim aqui a esta tribuna e exibi 28 documentos que comprovam que o governador Cristóvão Buarque, desde 1981, possui 2 lotes com área de 45 mil metros quadrados, irregulares, num loteamento não aprovado pelo INCRA, não registrado em cartório e dentro da área de proteção ambiental do São Bartolomeu, que vem tentando desviar a atenção do assunto com uma série de acusações infundadas. Eu não fiz nenhuma acusação aos fazendeiros, aqueles que estão exercendo atividade dentro da área da Quebrada dos Neres, nem ao senhor Francisco Hercílio, que eu nem conheço. O que eu quis dizer aqui que o governador é amigo dele e, portanto, sabia muito bem onde é que estavam seus lotes. Porque o governador tem a cara de pau de dizer numa entrevista ao jornal no domingo que achava, ele é dono desses lotes há 15 anos, e ele disse que achava que os lotes não eram em Brasília, eram em Goiás. É o que ele disse na entrevista dele. Que coisa vergonhosa, governador! O seu grande amigo Francisco Hercílio, que o senhor vai muito na fazenda dele, é vizinho dos seus lotes. O seu lote está cercado, governador. E o contrato de compra desses lotes, como eu mostrei aqui, diz lá de maneira muito clara que as terras são dentro do Distrito Federal. Eu não sou contra o trabalho do seu Francisco Hercílio, não. Eu citei o seu Francisco Hercílio para desmentir essa vergonhosa mentira do governador dizer que quando comprou os lotes, e até hoje, 15 anos depois, ficou com os lotes porque não sabia que eles eram no Distrito Federal. Ora, ele cercou os lotes, o contrato diz que os lotes são no DF, e o grande amigo dele, Francisco Hercílio, onde ele vai muitas vezes, é vizinho dos lotes do governador. Portanto, vamos ter respeito pela comunidade. Brasília tem 1.800.000 pessoas que precisam de um governador que respeite a inteligência da comunidade. Não é possível querer justificar coisas injustificáveis mentindo para a população. Terminado o comunicado de lideranças, passamos ao comunicado de parlamentares. Mas antes, solicito ao deputado Geraldo Magela que assuma a presidência do trabalho. Em razão do deputado não poder assumir agora, começamos aqui o comunicado de parlamentares. Primeiro inscrito, deputado João de Deus. Deputado João de Deus. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, público presente, em 27 de agosto de 1977, já decorrido, pois, quase 2 décadas, aconteceu em Brasília uma tragédia que impressionou o país. Tragédia e ato de heroísmo. No Jardim Zoológico de Brasília, naquele dia, uma criança, o menino Adilson Florencio da Costa, caiu no Poço das Ariranhas e começou a ser, por elas, ferozmente atacados. Tudo aconteceu em poucos segundos. As pessoas atônitas olhavam horrorizadas o impotente e o que passava pelo local. Naquele momento, o sargento Silvio Demar Hollenbach, por ali, com sua família. Naquele instante, em ato de grande arrojo, heroicamente atirou-se em meio aos ferozes animais, procurando atrair a sua atenção para salvar o menino.